Primeiramente, precisamos contextualizar o que é o capitalismo. O termo capitalismo foi adotado por Karl Marx na sua obra O Capital. Segundo ele, os capitalistas são os detentores dos meios de produção que exploram os trabalhadores, se apropriando do lucro que os trabalhadores produzem, gerando assim fome, miséria, desigualdade. Enfim, classes sociais cada vez mais antagônicas, de um lado os explorados, a grande maioria da população, e de outro os exploradores, em menor número, mas com um poder econômico gigantesco. Dessa forma clara, Karl Marx expôs o sistema de exploração capitalista. Mas será que isso é verdade? Basicamente, o socialismo consiste em um ataque contra o capitalismo, que é visto como um sistema opressor que é responsável por toda a pobreza e a miséria no mundo. Mas, ao olharmos para a história da humanidade, percebemos que o capitalismo foi o único sistema econômico que rompeu com a pobreza e pôs um fim ao sofrimento de bilhões de pessoas. Como? O capitalismo foi o responsável por criar uma sociedade mais saudável e mais próspera, com um padrão de vida cada vez mais elevado para todos. Sim, antes do capitalismo, apenas poucos felizardos que nascessem em alguma família real ou algo parecido, ou que prestassem algum serviço a eles, teriam acesso a certa qualidade de vida. E, mesmo eles, antes do capitalismo, não teriam acesso a todos os bens que o capitalismo trouxe. Sem o capitalismo, não haveriam as navegações, não haveriam água tratada, eletricidade, internet, carros, esse aparelho eletrônico que você está ocupando agora. O avanço de todos os setores da nossa sociedade estariam anos-luz atrás do que estamos hoje. Possivelmente, doenças que hoje já foram controladas estariam matando bilhões de pessoas. Quando analisamos a história, percebemos que os socialistas sequer sabem do que se trata o capitalismo. Muitos acusam o capitalismo de um dos seus opostos. Confundem capitalismo com corporativismo. Corporativismo é o oposto de capitalismo de livre mercado. Corporativismo depende do conluio entre as grandes corporações e depende basicamente do Estado. Podemos ver isso nos recentes escândalos envolvendo os governos mais socialistas do Brasil, onde empresas compravam regulamentações do governo em troca de propina. Os socialistas defendem que o governo imponha mais regulamentações sobre as grandes corporações. Mas, na verdade, são as grandes corporações que compram essas regulamentações e fazem lobby por mais regulamentações governamentais. Ou seja, totalmente o oposto de capitalismo de livre mercado, que prega a menor intervenção do Estado possível na economia. Por que eles fazem isso? Porque assim, com o Estado inchado, suas grandes corporações podem pagar os custos. As pequenas e as médias empresas não podem pagar esses custos e acabam tendo de fechar as portas e sair do mercado, deixando o caminho livre para elas. Um Estado inchado e cheio de regulamentações ajuda as grandes corporações a acabarem com a concorrência. O corporativismo ainda ajuda que essas grandes companhias obtenham isenções de governos corruptos. E é por isso que o socialismo é defendido por grandes companhias, pois só em um Estado grande, poderoso e intervencionista como o socialismo prega que isso é possível. Enquanto o capitalismo é sobre livre mercado e a livre troca de bens e serviços. É um sistema de mercado competitivo que cria qualidade, à medida que as empresas que não agradam os consumidores estão fadadas a falirem. Enquanto o corporativismo cria monopólios artificiais que, pela falta de concorrência, acabam aumentando os preços e diminuindo a qualidade. E essa perca de competitividade e, no decorrer do tempo, de qualidade, que gera a pobreza, a miséria e as crises. Essa intervenção estatal sempre está no âmago de todas as grandes crises da nossa sociedade. Ou seja, o grande problema é o corporativismo, e isso é o oposto do capitalismo. O socialismo é um veneno para uma sociedade saudável, porque ele pune o sucesso e recompensa o fracasso. Basicamente, no socialismo o dinheiro é tirado daqueles que produzem, dos trabalhadores, dos empreendedores e dá para os preguiçosos. Olá, qual que é seu nome? Ai, delícia! Em quem que você votou? Em Dilma. Por quê? Por causa da Bolsa Família. Bolsa Família. Quanto que paga pra cada menino? R$80. E quantos meninos você tem? 5. E você vai ter mais? Não, chega. Quantas bolsas você tem? 5. Você precisa trabalhar? Não, pra que você tem Dilma pra me dar?
O socialismo desincentiva o sucesso, fazendo com que as empresas que realmente produzem e criam empregos de qualidade e contribuem verdadeiramente com a sociedade para poderem sobreviver e terem lucro, acabam fugindo de países que adotam sistemas socialistas para países que adotam capitalismo de livre mercado. Ou seja, seu smartphone, computador, carros que lhes permite ter acesso à internet, energia, água potável, tudo isso é uma criação do capitalismo. Basicamente tudo, desde carros a todo tipo de variedades de comida, entretenimento e até mesmo o tratamento de doenças, só existem porque alguém em algum momento percebeu que poderia lucrar com isso, então inventou uma forma de resolver um problema em troca de capital. E esses avanços poderiam ser muito maiores se não fosse pelos governos socialistas e corporativistas, que tentam a todo custo restringir o capitalismo e o livre mercado. Olhe para um exemplo, a China. O país viveu um verdadeiro milagre econômico após adotar o capitalismo nos últimos anos. A China já tirou mais pessoas da extrema pobreza do que todo o resto do mundo junto. Em torno de 680 milhões de pessoas, mais de 3 vezes a população brasileira, escaparam da pobreza na China. O salário médio chinês já ultrapassa o brasileiro. Tudo isso graças ao capitalismo. E isso tem acontecido na Índia, que já superou o PIB brasileiro. Agora olhe para o padrão de vida dos países que rejeitaram o capitalismo. A Venezuela, país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Contudo, tem um governo socialista liderado atualmente por Maduro. Lá as pessoas convivem com uma inflação de 3 dígitos, com uma escassez que chega ao extremo de não ter leite, farinha e papel higiênico. Já no Chile capitalista, país que durante o governo de Pinochet adotou o liberalismo econômico e que praticamente não possui recursos naturais. As pessoas desfrutam do 3º melhor nível de vida das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Compare lugares como Hong Kong e Singapura, que praticamente não possuem recursos naturais e possuem um território minúsculo, com Cuba, que tem um solo abundante, clima perfeito, recursos naturais em abundância. Antes do comunismo, a Cuba capitalista tinha uma renda per capita maior do que Espanha e Portugal. Depois do comunismo dos Castro, Cuba se tornou um fracasso econômico degradante, um cenário que remete aos anos 50, com falta de qualidade de vida, de liberdade, com escassez de quase tudo, onde um cidadão comum não pode comer carne e tem limite de quantos ovos podem consumir. Mas os comunistas dirão que isso é culpa do embargo dos Estados Unidos, assim como Cuba, Hong Kong estava sob um embargo de uma superpotência vizinha, a China comunista, que na época era uma favela gigante, enquanto Hong Kong geralmente lidera as listas de liberdade econômica, qualidade de vida e de renda. Compare a Coreia do Norte stalinista com a Coreia do Sul capitalista, que detém o mesmo povo, praticamente o mesmo território, a mesma localização no mundo, os mesmos recursos naturais. A Coreia do Sul produziu a Hyundai, a LG, a Samsung, enquanto a Coreia do Norte só produziu a Grande Fome, campos de concentração para dissidentes políticos e uma linha de ditadores. Mas eles darão a Suécia como exemplo de socialismo que prosperou. Mas isso está completamente errado, porque a Suécia só começou a prosperar a partir dos anos 90, depois de oficialmente ter abandonado o socialismo e ter diminuído impostos e ter privatizado quase tudo. Mesmo assim, o que sobrou de políticas socialistas no país, como as portas abertas aos imigrantes, tem feito com que os índices de violência só aumentassem no país. Como resultado, o pouco do socialismo que existe nesse país está sendo massacrado nas urnas, já que a maioria da população elegeu parlamentares de direita na última eleição. O capitalismo não é perfeito e ainda há pobreza nos países capitalistas, gerado principalmente pela intervenção do Estado e por não vivermos em um capitalismo pleno. Capitalismo se trata de meritocracia, onde a inteligência e o trabalho duro são recompensados com riqueza. Por conta do capitalismo, a linha de pobreza nos Estados Unidos para uma família de 4 pessoas é de $64 por dia, enquanto em países que não adotaram o capitalismo, a renda é de $1,25 por dia. Ou seja, ir contra o capitalismo e a favor do socialismo é ir contra um sistema que comprovadamente traz riqueza e qualidade de vida e liberdade, não só para poucos, mas para todos, e ir a favor de um sistema que comprovadamente traz miséria, fome, desrespeito às liberdades individuais e impede a evolução da sociedade. Apoiar isso contribui para que milhões de pessoas continuem atolados na pobreza. O socialismo e o corporativismo são sistemas reacionários, pois criam ditadores de estados fortes em conluio com empresários, fazendo a sociedade voltar para o período antes do capitalismo, onde os reis e as rainhas e senhores feudais, a classe dominante, detinham toda a riqueza e o povo oprimido vivia em pobreza e miséria, sem perspectivas ou possibilidade de saída da mediocridade.
Gostou do vídeo? Quer nos ajudar a continuar a fazer mais conteúdos como esse? Se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário.